Capítulo 13. Depois que o chefe de equipe Pinho e os tripulantes feridos, carregando o cadáver, saíram do Boeing, Raimundo Nonato mandou que a escada fosse retirada. Murilo transmitiu a exigência à torre e foi atendido. A ambulância conduzindo os feridos e o morto partiu a toda para o Hospital Santa Genoveva, próximo dali. Pinho permaneceu no aeroporto. Levaram-no para uma sala anexa à torre de controle, onde o interrogaram. A polícia queria informações detalhadas sobre o sequestrador. Além da descrição física, os agentes precisavam saber como ele estava vestido, seu posicionamento dentro da aeronave, quantas armas tinha, munição, calibre, tudo aquilo que fosse importante para o caso de uma invasão. No interior do Boeing, os japoneses, que já duvidavam que o sequestrador pudesse convencer o piloto a decolar novamente, tiveram certeza de que as autoridades não o permitiriam quando Yoda viu soldados se esgueirando para debaixo do avião. Eles vão furar os pneus, ou coisa parecida, pensou Yoda. O sequestrador, que também deve ter visto os militares, aproximou-se da primeira fila e perguntou a Ditzel: "Você está vendo alguém? Algum soldado ou polícia?" "Sim, estou vendo alguns." Ditzel achou melhor falar a verdade, pois o homem poderia constatá-la por conta própria e, vendo-se traído, pôr em prática algum tipo de retaliação. De vez em quando, o comandante informava aos demais reféns sobre as negociações, falando-lhes pelo pai, sempre se referindo ao homem armado como nosso passageiro aqui na frente. Encorajada pelo clima de civilidade, no qual as coisas vinham se processando, uma senhora que se encontrava nos fundos levantou-se e pediu, em voz alta, ao sequestrador: "Moço, pelo amor de Deus, arranja uma água para eu dar um remédio para o meu marido. Ele é cardíaco e está passando mal." Raimundo Nonato disse alguma coisa ao comandante, que lhe passou uma garrafa d'água. O sequestrador fez então sinal para Costa Couto, chamando-o para pegá-la. Pôs a arma em riste, como que advertindo o passageiro para não ensaiar nenhum movimento em falso. Aproveitou o embalo e fez correr, de modo ríspido e agressivo, a mira do revólver pelas filas de poltronas. Assis levantou-se, deu alguns passos até o pistoleiro e pegou a água. Quando se virou para trás, para ver onde estava a senhora, não viu quase ninguém. Assustada com a exibição aparatosa do revólver, a maioria das pessoas se escondera por trás das poltronas, fugindo da linha de tiro. Como seria de se supor, muita gente não aguentava mais de vontade de ir ao banheiro. A alemã Renate Borgardes, cuja situação era insustentável, foi a primeira a pedir. Tal como uma colegial comportada, levantou as mãos e fez a solicitação em inglês, completando com gestos as palavras. O sequestrador entendeu e autorizou-a a ir ao toalete traseiro. Seguiram-se outros. Logo estabeleceu-se uma rotina. Quando um chegava, outro se levantava e pedia. Nonato autorizava, indicando os banheiros de trás com a ponta do revólver. Todos se impressionavam com a resistência física e psicológica do sequestrador, que se mantinha firme, de pé, arma em punho, ora virada para o cockpit, ora para trás, sem dar sinal de estar cansado. Em nenhum momento balbuciara uma praga ou palavrão. Não falara mais alto do que o estritamente necessário para fazer-se ouvir. Murilo desligara o sistema de ar-condicionado para poupar o pouco combustível que lhe restava. Assim, podia manter em funcionamento por mais tempo a APU, sem a qual não poderia falar pelo rádio. Logo, o calor tornou-se insuportável. Com o Boeing parado na pista de pouso, o aeroporto Santa Genoveva encontrava-se interditado. Os voos que para lá se dirigiam foram desviados para Brasília e Anápolis. Mas, estando o SNT próximo a uma das cabeceiras, havia, na faixa de pista que sobrava, espaço suficiente para a aterragem de aviões menores. Às 15 horas, pousou um bandeirante da FAB, lotado de agentes da Polícia Federal. As negociações prosseguiam, sempre através de Murilo. O sequestrador exigia o reabastecimento do avião. Concordava em se render às autoridades, mas só o faria em Brasília. Não voltara a mencionar ao comandante a possibilidade de jogar o Boeing sobre o palácio.
As autoridades aeronáuticas haviam decidido que o avião em hipótese alguma seria liberado para decolar. O próprio presidente da República, José Sarney, fora ouvido a respeito e concordara, nenhuma negociação sobre esse ponto. Nas imediações do Boeing, aos poucos, atiradores de elite iam se posicionando em locais estratégicos, antevendo a possibilidade de o sequestrador surgir junto a uma das janelas do cockpit, onde, com muita perícia e sorte, poderiam abatê-lo. De dentro da aeronave, era possível ver os militares rastejando. Não davam a impressão de ser uma equipe treinada para aquele tipo de emergência. Os homens pareciam baratas tontas, deslocando-se para cá e para lá. A todo momento se agitavam, como se fossem iniciar um assalto. A essa altura, os reféns tinham muito mais medo do pessoal de fora do que do sequestrador. Klaus Borgardes, por exemplo, temia que os soldados tomassem algum tipo de atitude impensada, pondo em risco a vida de todos. Nonato se inquietava com a movimentação dos soldados e exigiu que fossem afastados. Como não foi atendido, mandou o comandante avisar as autoridades que iria executar um dos reféns. A ameaça surtiu efeito, o movimento cessou imediatamente. No cockpit, Murilo tentava dialogar com o sequestrador. Eu quero ir para Brasília, insistia Nonato. Veja bem, amigo, o comandante se esforçava para manter o autodomínio, dificilmente vão abastecer este avião. Dificilmente. Porque não é norma deles abastecer o avião numa situação como esta. Então eu quero um caça. Um caça. O cara agora queria um caça. Havia momentos em que Murilo tinha a impressão de que seu pesadelo jamais terminaria. Um caça. Olha, explicou, procurando ponderar cada palavra, nós estamos parados no meio da pista. O caça não vai pousar aqui nunca. Um avião de caça precisa de muita pista para pousar e decolar. Aqui, ele não pousa nunca. Mas, como o moço insistia, o comandante decidiu submeter a exigência às autoridades. Ô, Goiânia, o passageiro aqui está querendo um caça. Na torre, além do pessoal de serviço, e de agentes da Polícia Federal, estava o secretário de Segurança Pública de Goiás, Ronaldo Jaime, e o presidente da VASP, Sidney Franco da Rocha, que acabara de chegar de São Paulo num Learjet que pousara na pista de taxiamento. Trouxera consigo, além do chefe dos pilotos da empresa, um outro comandante, aposentado, que parecia ter ligações com a polícia e que assumiu as funções de negociador. Não podia haver pessoa mais inábil. Ao falar com Murilo, referia-se ao sequestrador, que ouvia a conversa através do alto-falante do cockpit, como boiola, baitola, não raro filho da puta. Entre outras imprudências, dizia. Esse filho da puta não vai sair daí com vida. Nós vamos matar esse baitola. Esse cara já aprontou demais. Já matou um, agora está fodido. Suas palavras causavam grande constrangimento ao comandante e preocupavam seriamente os passageiros das primeiras filas, que ouviam tudo. Depois de muita conversa, o sequestrador consentiu que, em vez de um caça, lhe fornecessem um bandeirante. Mas, por volta das 16 horas, ao ver que o bandeirante não aparecia, voltou a exigir que o Boeing fosse reabastecido e levantasse voo rumo a Brasília. Desta vez, a torre respondeu com um não categórico. Impossível, disse o próprio presidente da VASP. O avião de vocês está danificado, sem estabilizador. Não dá para decolar. Angelão, que se mudara para a terceira fila e ouvia a conversa, lembrou-se de um sequestro ocorrido pouco tempo antes, no Líbano, que durara 11 dias e no qual um militar americano fora executado pelos terroristas. E se perguntou quanto tempo aquele homem sozinho suportaria a pressão, antes de entregar-se ou, pior, antes de matar mais alguém. Às 4:30 da tarde, chegou ao aeroporto o diretor-geral da Polícia Federal, delegado Romeu Tuma. Desembarcou de um bandeirante e dirigiu-se imediatamente à torre de controle. Tuma decidiu manter a oferta do bandeirante. Mandou dizer ao sequestrador que, no avião menor, ele poderia voar para Brasília e acertar suas contas com o governo.
O plano do delegado era o de neutralizar o pistoleiro na hora da troca de aviões, matando-o se necessário. As horas se passaram lenta e penosamente. Embora ninguém mais achasse que o VASP-375 voltaria a decolar, os reféns temiam as consequências de um tiroteio final. Nada indicava que o sequestrador tivesse alguma intenção de render-se. Já era noite quando, finalmente, Raimundo Nonato concordou com a troca de aviões. Mas não sem algumas exigências. O bandeirante seria pilotado por uma só pessoa, esse piloto teria de estar de calção, sem camisa e deveria estacionar a aeronave perto da cauda do Boeing. Algum tempo depois, em meio à escuridão da pista, e iluminado apenas por seus próprios faróis, um trator trouxe uma escada e a encostou na porta traseira. Eram 15 para as 7 da noite. Com a bateria no fim, o interior do Boeing encontrava-se quase no escuro, iluminado apenas pelas luzes de emergência. Murilo sabia que o desfecho do sequestro, fosse qual fosse, era iminente. E que sua vida correria grande risco assim que pusesse os pés fora do avião.